Vamos à nossa abertura do mercado de hoje. Vamos falar aqui das ações que estão pagando bons dividendos e também algumas informações relevantes sobre aqui as ações da BIF3 e também da Goal 4, tá? Fez um movimento muito interessante aqui no seu gráfico após o resultado. É interessante olhar para isso. Olhar que está chegando no fechamento também de gap, possivelmente aí pode recuar para continuar subindo as ações da Goal. Temos aqui uma informação relevante sobre o primeiro trimestre de 2024 da Lev3, um resultado forte, um resultado bom, que vai impactar positivamente esta cotação. Podemos até desenhar aqui um ciclo de alta, tá bom? Vamos falar do preço justo da Lev, a projeção de dividendos para 2024, vamos falar da BIF3. Temos uma informação bem importante via os gráficos aqui, tá? É interessante sempre estar de olho nos gráficos, por quê? Porque o BTG, ele rebaixou a recomendação e falou que tinha alguns riscos. A ação caiu 4% no dia 6. Depois veio o resultado, a ação recuperou, subiu até 6,49. Sendo assim, é muito interessante entendermos que a cotação dessa ação ela pode ir até 6,90 facilmente, se seguir a mesma coisa que foi no último ciclo, tá? Então, vou explicar aqui para vocês. Então, temos também aqui, pessoal, o Games Sport comentou assim, ó. Quando vai sair o vídeo aqui da Vitia? Promessa é dívida, então vamos trazer aqui a Vitia, também o seu preço justo e trazer algumas informações, tá? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações e compartilhe os vídeos, porque todo dia a gente fala sobre ações. Ações que vocês me deixam nos comentários, tudo o que está acontecendo, os dividendos e o que eu estou vendo destas posições, tá bom? Então, me deixa aqui nos comentários se você tem alguma, se está estudando alguma dessas, que aí eu, no próximo vídeo, eu posso trazer até mais informações para ajudar. Então vamos lá. Vamos iniciar pela Mali Metal Leve. Mali Metal Leve está entregando quase 30% de dividendos, entregou R$ 9,62 nos últimos 12 meses. Silas, esse dividendo é sempre assim? É sempre 30%? Não, pessoal. Isso aqui é não recorrente, tá? Então não vai achando que você vai receber 30% no ano de 2024, 2025. Não é assim. A Lev3 ela entrega 90% do lucro líquido em dividendos. Sendo assim, temos já uma projeção boa para o ano de 2024, porque o lucro melhorou. Podemos ver que a cotação está 32,62 e esse dividendo de 9,62 é mais alto do que as projeções para 2024. O seu resultado do primeiro TRI de 24, ele chegou com uma receita aqui de 1 bi, tá? Teve um leve aumento contra o quarto trimestre, como podemos ver aqui. Temos também uma geração de caixa melhorando muito, 288 milhões. Tá? A sua margem saiu de 15% para 28%, isso é positivo. O lucro líquido de 154 foi para 200 milhões, e aí a gente eleva para 4 trimestres e distribui por 90, aqui 90% de payout e pelas ações da Lev3, e a margem subiu para 19,6%. Essa ação da Mali Metal Leve deveria, neste dia do resultado, deveria estar valendo muito mais do que R$ 32,93. Então, isso nos dá uma margem, tá? É interessante observar que ela respeitou essa região aqui de 29,99. Podemos ver que tocou aqui no 30,27, não caiu abaixo disso. Então, ainda continua aqui um movimento. A tendência aqui, no curto prazo, pode ser de alta por causa deste resultado. Lembrando que a gente precisa olhar a bolsa como um todo, o macro principalmente, tá? Rio Grande do Sul também, temos operações lá. Então, o resultado foi bom. Pode ser sim que a Lev3 consiga romper essa região de 34 facilmente com esse resultado, mas temos os respingos acontecendo ali do Rio Grande do Sul na ação, tá? Então, temos que ficar de olho nisso. O preço justo aqui que eu tenho para a Lev3, pelo fluxo de caixa é 28, tá? Essa região de 28, mas pelo Benjamin Graham aqui é 37,11, uma margem de 13%. As minhas projeções de dividendos para 2024 é que ela entregue R$ 5,00 por ação. Então isso nos dá um preço teto de R$ 83,00 caso você queira receber 6%. Ah, Silas, como assim você acha que vai entregar 5? Por que não vai entregar 7? O lucro foi 200 milhões. 200 milhões vezes 4 trimestres, 800 milhões. Se a gente pega e coloca 90% disso e divide pela quantidade de ações, me dá esse 5 com 30, R$ 5,00 aí, praticamente em dividendos.
É uma ação que me chama atenção, por isso estou trazendo aqui para vocês, para a multiplicação de patrimônio, mas olhando para tudo que está acontecendo e entendendo também os cenários aí que está se desenhando aqui no Brasil, tá bom? É interessante ficar de olho, pessoal. Agora, vamos falar um pouquinho aqui da Goal 4, a metalúrgica da Gerdau. Está com essa data aberta de dividendos, então podemos ver que a data corre no dia 15 de maio, tá? O pagamento no dia 28 de maio, 19 centavos, dá 1,75% de retorno na cotação de 10,84. Hoje, atualmente, a cotação está 11,8, então o retorno ele vai ser menor no yield, tá? Porque quando foi anunciado ela estava nesta cotação, e o resultado ele pode ter sido ali olhado para o mercado, né, como positivo, porque a ação ela abriu um gap bonito. Aí veio os vendedores, porque isso é normal, porque muitos estão com posição de swing, fundos, etc. Aí vem vendendo. Precisamos de confirmação. Nesta ação, estamos em uma tendência levemente de alta no diário, aqui como podemos ver, ó. É só abaixar um pouquinho aqui, uma tendência ainda leve de alta, tá? Ah, Silas, aonde que você olharia aí a ação? Eu olharia para essa região de 10,90, tá? Então, olharia para 10,90 e respeitando esses 10,90 aí para tocar, fazer um movimento de alta, voltar a subir. Essa semana eu posso atualizar aqui vocês, tá bom? Então, temos os dividendos, temos esse movimento se informando aqui na metalúrgica da Gerdau, bem interessante. Ele é interessante porque, olhando os últimos movimentos, ó, podemos ver que tínhamos aí essa região a romper, então essa região praticamente de 11,30, rompeu, ela vai voltar e depois ela vai fazer um pivô de alta e tende a subir. Isso é um exemplo do resultado bom e também da expectativa dos investidores com o resultado, tá? O que pode acontecer que isso pode nos frustrar é os juros americanos, juros brasileiros, entre outras informações no mercado e no macro também, tá bom? É interessante entendermos tudo que faz preço nas nossas ações. Agora vamos falar um pouquinho da BIF3. Como eu disse para vocês, tivemos aqui algumas informações essa semana, né? O BTG ele rebaixou a recomendação, citando alguns riscos de alavancagem. Os papéis eles caíram 4% no Ibovespa, e aí eles tacaram o terror, né, no papel. O papel estava negociando praticamente aqui a 6,27, e eles não são bobos. Por quê? Porque a partir do momento que o papel está negociando aqui, ó, rompeu os últimos dias, ó. Se a gente olha, quantos dias teve? 3, 6, 9, 10, 11, 12. 12 dias. No 13º dia, rompeu todos eles. Então, estava vindo coisa boa. E aí eles vai e rebaixam. Pum. Aí, o resultado chegou, viu? Os investidores viram que foi positivo na visão deles, elevou a ação praticamente a uma alta aqui de cerca de 10%. Sendo assim, interessante ficarmos com a BIF3 aqui no radar, tá? Por quê? Porque, ó, olhando para a relatividade, olhando para os últimos movimentos, podemos ver que temos um gap aqui, ó, um gap aberto. Não fechou, foi até aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, temos um gap aberto e não fechou ainda. Só que a cotação pode chegar até essa região se seguir a mesma condições que foi nesta região de dezembro de 2023. Pela relatividade, porque o mercado ele gostou. Então, olhamos para isso, projetamos a mesma coisa, isso aqui é o mínimo que eu acredito, tá? Então é interessante ficar com as informações no radar. Então, ela teve um prejuízo de 186 milhões no primeiro tri de 2024, o balanço aí ele trouxe prejuízo, mas o mercado, como podemos ver nos candles aqui, ele gostou aqui deste resultado, tá? Então a BIF ela pode até entregar dividendos, né? Mas os dividendos dela geralmente são no início do ano, né? Como podemos ver, e não pagou dividendos ainda, né? Então, em abril de 2022, ela tinha anunciado aqui cerca de 34 centavos. Aí depois ela anunciou 21 centavos em agosto e até agora não anunciou nada em dividendos. Muito possivelmente, se sobrar alguma coisinha, pode ser anunciado aqui nos próximos meses. Agora vamos falar um pouquinho, pessoal, se você tem alguma dessas ações, deixa aqui nos comentários, se você tem BIF, se você tem Goal, para mim trazer sempre atualizações, o que eu estou vendo aqui dessas ações, tá? Então é o que eu utilizo, não é recomendação de compra ou de venda. Vamos agora trazer aqui para o GameSpot,
tá? Sempre tá comentando esse sinalzinho roxo aqui, ó, quando comenta bastante aqui no canal, é importante, tá? Para o vídeo ser mandado para mais pessoas, sempre leia os comentários, tá bom? Então deixa aqui suas dúvidas, suas informações. Agora vamos falar da Vitia. A Vitia aqui é uma empresa de fertilizantes listada na nossa bolsa, tá? Então, o que eu estava analisando e olhando é que tivemos esse movimento, ações de empresas de fertilizantes disparam com um cenário de demanda global apertada. Isso aconteceu em maio de 2022. Em maio de 2022, ao invés dela estar disparando, ela foi e caiu. Isso nos mostra que ela não tem o mesmo potencial que as outras empresas. Aqui eu separei para vocês, ó, a própria Nutrien, tá? A Nutrien é uma das maiores, se não é a maior, aí de fertilizante, tá? Então, em maio de 22, ela disparou praticamente 100% com a loucura dos fertilizantes. E depois ela caiu, tudo bem. Mas a Vitia aqui deveria ter feito a mesma coisa. Aí depois que ela foi até 7,77, ela foi e voltou 50% no mês 11 de 2022. Sendo assim, depois, ó, atingiu 13,52 e caiu cerca de 59%. Seu IPO foi recente, 2021. Podemos entender que também pode ter sido isso, né? Pode ter sido o IPO aí recente que fez esse movimento no papel, tá? Aí é muito interessante a gente ficar de olho nas informações. As informações são preço justo da Vitia, 7,88 pelo Benjamin Gua, tá? 47% de margem de segurança, tá? Porção de dividendos não tem projeções, tá? Porque eu não acredito que pague dividendos, seria para crescimento. Aí a gente tem alguns indicadores que podemos ver que o PL comparado à maior empresa aqui, ó, 34 vezes lucro e a Vitia 7 vezes lucro. Então, encontra-se em um desconto comparado com o setor. O preço por valor patrimonial 1,33, vamos olhar a média, vem caindo, né? Tem que ser avaliado essa queda do preço por valor patrimonial. O ROI de 17%, margem EBITDA de 18% e a 14% na líquida, mostra aqui que temos aqui uma margem até que interessante, pelo que faz em caixa, para uma margem aqui que traz em lucro, né? Uma margem líquida. Então é interessante olhar aqui esta ação. Nos preços atuais, esperando mais quedas. Então, ó, em 2023, ela pagou dividendos em janeiro, maio e não pagou no final do ano. 2024 não pagou em janeiro e ainda não pagou em maio, tá? Então, ela queimou aqui com os acionistas. Pode ser que, por causa do IPO, quis aqui entregar dividendos e agora está segurando para reinvestimento, tá? Então, é interessante olhar. Olharia também para a disponibilidade, tá? Desta ação, desta empresa. Então, ela tem uma dívida de 198 milhões, 65 milhões ela tem em caixa, 133. Se não estiver gerando caixa, pode ser que venha pedir via novas ações ou aqui temos aqui debêntures aqui que podem ser emitidas, tá? Então é interessante. O que eu queria trazer para vocês e para você também, James, é o quê? Pelos preços atuais, pelo que a empresa está gerando, esperar um tempo, porque já perdeu os fundos, né? Espera ela tocar em um fundo, ela vai tentar voltar para tocar de novo, fazer uma confirmação nesta área, para depois a gente entender, porque é recente, entender o que o mercado está querendo desta empresa. O próprio fluxo de caixa dela não daria um valor muito menor do que esse também, mas não devemos também olhar só pelo fluxo de caixa, e sim por vários outros indicadores, e o tempo ele é um indicador que também fala muito, tá bom? Então a minha comparação aqui seria com essa empresa de fertilizante, que trouxe aqui bastante resultado. Eu queria falar que ela também fez a mesma coisa, mas não fez, tá? Então a gente fica de olho aí no setor, e agora o setor está caindo, e pode ser que ela está caindo, a Vitia está caindo aí também por causa disso, né? Então o setor está caindo e caindo forte. Só que podemos ver que a Nutrien aqui já tem até um movimento de alta se formando, ó. Olha isso. Rompeu os últimos picos. Isso é movimento de alta. E aí, no gráfico semanal, vamos ver se tem confirmação. A gente compara aqui, tentou. Podemos ver que, ó, pelo menos nessas últimas semanas, tem uma confirmação que pode subir um pouquinho, mas não é tão clara, ficando com uma barreira nos 68 dólares aqui. Tá? Então, o setor também puxando aqui, a Nutrien puxando o setor, a Vitia pode também subir aí no curto prazo, tá bom? Então, é interessante ficar com essas informações dessas ações aqui no radar, nesta manhã.
E quero deixar aqui a todos aqui um feliz Dia das Mães, que Deus abençoe todas as mães, tá? Dê valor, o que a gente tem de mais importante, a nossa família, a nossa mãe, e tudo isso que Deus tem preparado para a gente. Que Deus abençoe a todos nós, fiquem com Deus, bons investimentos, e até a próxima.